boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido, aqueles irmãos que estão aqui fisicamente na nossa casa, aos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos muito acolhidos nessa casa de amor, nessa casa de bênçãos, nessa casa de Jesus. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, para irmos nos conectando com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior, eu vou ler uma mensagem de Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante de sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. Ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. Então, com essa bela mensagem, uma mensagem mais do que oportuna para o momento em que vivemos, para o momento para a nossa evolução, eu convido a todos aqueles irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, governador do nosso orbe, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que nos protege, o nosso irmão mais velho. A espiritualidade superior, a espiritualidade responsável pela nossa casa. E vamos agradecer por novamente estarmos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Cristo. Vamos pedir que possamos fazer isso da melhor maneira possível e que todos que aqui estejam e que todos aqueles que estão nos nossos pensamentos recebam aquilo que necessitam na noite de hoje. Pedimos também o amparo necessário ao nosso irmão Ney, que será o responsável pela palestra do dessa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o estudo dessa noite, e que assim seja. Então, de imediato, já vamos passar a palavra ao nosso irmão Ney, que vai nos falar hoje, o tema da palestra é Mãe, uma visão espírita. Então, boa palestra, meu irmão. Então, boa noite a todos os irmãos e as irmãs que estão na casa, presencialmente. Saudações fraternas aos nossos companheiros que nos acompanham pelo Facebook. E também lembrando que temos o nosso canal, o Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, é o canal Consolador Prometido, no YouTube. Quarta-feira passada, nós fizemos uma proposta, nós atingimos os 50 inscritos. Naquela noite, nós atingimos os 50 inscritos. Então, hoje, pessoal, o pessoal que está em casa, nos assistindo, vamos esperar mais uns 10, uns 20 inscritos até o final da noite lá no canal Consolador Prometido. Todas essas palestras, após serem realizadas ao vivo, nós fazemos a edição do vídeo, algumas correções e colocamos lá no nosso canal. Então, lá estão todas as palestras realizadas em 2021 e todas as que já foram realizadas em 2022. Hoje viemos aqui, nessa semana tão especial, falarmos sobre as mães, o Dia das Mães, que comemora no Brasil, no próximo domingo, né? Ele é uma data flutuante, na realidade ele se comemora no segundo domingo de maio, e o primeiro Dia das Mães no Brasil aconteceu no dia 12 de maio de 1918. Foi promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Posteriormente, em 1932, o presidente Getúlio Vargas o oficializou como feriado. Na realidade, deixa de ser um feriado porque é num domingo, mas é um dia que homenageamos as nossas mães. Eu sempre penso
que não deveria haver necessidade de ter o Dia das Mães, de ter o Dia dos Pais, de ter o Dia das Crianças, o Dia da Mulher, porque, na realidade, nós deveríamos ter consciência de que nós devemos lembrar das pessoas de um todo que compõem a nossa família 365 dias por ano. Mas muitas mães, pais, são lembrados nesse dia específico que se comemora, mas infelizmente passam esquecidos os outros 364 dias do ano. Então nós temos que ter a consciência de valorizar as nossas mães. É uma das propostas da nossa fala aqui hoje. Tempos idos, quando nós éramos criança, era comum as famílias tradicionais chamavam a família nuclear. O que era essa família? Como era organizada? Era composta do pai, que era o provedor da casa, e a mãe encarregada de cuidar da família, e dos filhos. Com o tempo foi sendo essa família tradicional nuclear substituída por novos tipos de família. Mas nessa família nuclear, as mães eram do lar. Quando perguntava-se qual a sua profissão, e as mães diziam do lar. É bastante valorizada, né? Porque o dólar, se nós tivermos um comparativo com a moeda americana, ele está sempre valorizando. Então as mães eram dólar, eram dólar. E é assim que elas exerciam a maternagem. Maternagem é o exercício da maternidade. Então, na família nuclear, na maioria dos casos, a mulher cabia cuidar da casa, dos filhos, e o homem competia com o seu trabalho fora de casa, obter os recursos suficientes para prover a família. Nem sempre o trabalho que a mulher era encarregada de realizar era devidamente valorizado, essas mulheres que eram do lar. Mas a gente sabe que os afazeres são diuturnos no exercício da maternidade. E como diz Aristóteles, essas mulheres que não eram valorizadas, às vezes dentro da própria família, porque achavam que elas não tinham uma profissão na sociedade, não se habilitaram a trabalhar fora. Então elas tinham que se limitar a serem do lar, a cuidarem da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Mas como diz Aristóteles, a grandeza não consiste em receber honras. A grandeza consiste em merecer honras. Então, essas mulheres que não recebiam devido à valorização, mas elas sabiam que elas mereciam e deveriam ter sido valorizadas. E ser do lar não torna uma mulher menos mulher, não torna a mulher menos capaz. Inclusive, até hoje em dia, onde há facilidade da mulher, ela está totalmente inserida no mercado de trabalho, em cargos de chefia, de gestor, de gerência, há muitas mulheres que abdicam das suas carreiras, escolhem ficar em casa quando decidem pela maternidade. Muitas escolhem ficar em casa, abdicam das suas carreiras, às vezes carreiras promissoras, porque fazem aquela escolha pela qual elas reencarnaram a maternidade. É uma filosofia de vida. Hoje, graças a Deus, nós temos pai-mãe e mãe-pai. São esses casais mais jovens que engravidam juntos, que curtem juntos a gravidez, que curtem junto o momento do parto, que curtem, são parceiros, são comparsas na criação dos filhos desde o primeiro momento. Se a mãe tem que trabalhar, o pai assume as atividades dentro de casa, inclusive de ser o pai-mãe. E quando o pai não tem que trabalhar, a mãe é a mãe-pai. Ela completa essas atividades, mesmo na ausência do marido ou na ausência da esposa. Então, esses são os novos tempos
São novos espíritos mais bem preparados, mais humanizados, que estão chegando para auxiliar na recepção de espíritos mais avançados ainda, que estão chegando à Terra. Mas nem por isso essas mulheres que trabalham fora e exercem a maternidade, elas estão liberadas desse esforço de cuidar dos filhos quando chegam em casa, né? Elas fazem um turno duplo, que a mulher trabalha nos seus compromissos trabalhistas, profissionais, e chega em casa, às vezes ela tem um tanque cheio de roupa esperando, limpar a casa, cuidar das crianças, e além disso ainda cuidar do marido, né? Lá a gente sabe que no Livro dos Espíritos, a finalidade do renascer como mulher na Terra, que Deus fala, o livro, que Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Deu à mulher menor força física, mas deu à mulher maior sensibilidade com relação à delicadeza das funções materiais. E com essa sensibilidade, com essa delicadeza, que ela tem a incumbência de cuidar desses filhos de Deus que renascem. Por que um espírito decide ou pede renascer como mulher? Né? Nós temos aqui homens e mulheres, com certeza temos nas casas nos acompanhando, homens e mulheres. Por que eu renasci homem? Por que a minha mãe, minha esposa, minhas irmãs, por consanguinidade, renasceram mulheres? Tu sempre é fruto de escolha. O espírito, ele não tem sexo. O espírito é assexuado. Ele não se reproduz e ele não tem um sexo definido. No mundo espiritual, habitualmente nós nos mantemos com a aparência da última existência. Então, quando disse assim que o médium clarividente, eu vi um espírito mulher. Porque ele viu um espírito com a aparência de uma mulher. Eu vi um espírito homem. Por quê? Nós saímos daquela última existência, então aquilo está, aquela roupa, este corpo físico que nós usamos, que nós vestimos por décadas e muitas décadas, ele fica, nós ficamos imantados a essa imagem. Então, mas o espírito, se ele renasceu o homem, é porque há alguma necessidade de ele precisar da força física, da disponibilidade do tempo que permite ao homem realizar tarefas de maior duração fora do seu lar, fora da sua cidade, já que a mulher às vezes não pode se ausentar porque ela precisa estar presente justamente para o exercício da maternidade. Então, o sexo com que renascemos, ele sempre visa cumprirmos os objetivos reencarnatórios. Certo? O espírito que renasce mulher, ele tem uma missão. E uma das missões mais nobres e sublime da mulher é o exercício da maternidade. Diz Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho, olha interessante que Leon Denis diz, pelo filho é seu o porvir de preparar o homem do futuro. Por isso, as sociedades que deprimem a mulher, deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido,
é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida, nos diz Leon Denis. Lá nos livros dos Espíritos, na questão 202, também nos diz: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre cumprir em tudo cada sexo, como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Aquele espírito que só como mulher encarnasse, só conheceria a atividade inerente às mulheres, ao sexo feminino. Por isso, nós hoje estamos homens, hoje estamos mulheres. Podemos ter vindo numa sequência de existências como mulheres, ou numa sequência de existência como homens. Até porque, como homem, eu posso reparar erros meus da existência anterior como homem. Porque eu tenho disponibilidade, como falei, tenho vigor físico, tenho como me deslocar, como trocar de cidade, a viagem, inclusive, levando a mensagem da doutrina espírita, a bandeira do Cristo, mais longe. A lei da reencarnação é uma escola de equilíbrio. A reencarnação sempre visa a oportunidade de nós realizarmos o equilíbrio da balança. Daquilo que nós desestruturamos no passado, nós retornamos para trazer a harmonia, ao equilíbrio. Como diz a espiritualidade, enquanto em uma vida abraçamos como filhos certa quantidade de companheiros, em outra já podemos, renascendo como mulher, receber outras criaturas que precisam renascer, não os mesmos filhos que tivemos, que a mulher teve outrora. Como é que é realizada essa preparação para a reencarnação como mulher? É toda uma elaboração do corpo físico. Porque a mulher, a gestante, ela está gestando um corpo físico que vai se desenvolvendo aos poucos. Por que um determinado corpo vai desenvolver um indivíduo do sexo masculino? Por que em outra gestação vai desenvolver um indivíduo do sexo feminino? O acaso não existe. O acaso é quando Deus não quer assinar embaixo da sua obra. A reencarnação como mulher, existe toda uma preparação já no plano espiritual. Preparação para desenvolver a sensibilidade, a afetividade, os enfrentamentos de receber esta ou aquela criatura como filhos e cuidar dessas criaturas, filhos de Deus. Tem um ditado que diz, né, que alguém pode nascer sem a presença do pai, mas ninguém pode nascer sem a presença da mãe. Então, a importância que tem as mães, a importância que tem as mulheres. Ser mãe é um privilégio dado às mulheres. Ser mãe é um privilégio dado por Deus aos espíritos que renascem num corpo feminino. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 890 e 891, a espiritualidade maior nos diz: o amor maternal é uma virtude e um sentimento instintivo. A gente sabe que nos animais, o amor maternal é instintivo, é o instinto do animal. Ela cuida da sua cria até que a sua cria tenha condições de seguir o caminho sozinha. E em nós, seres humanos,
além da mãe ter esse sentimento instintivo, do instinto animal, do procriar, também tem o sentimento da maternidade. Esse sentimento persiste por toda a vida e sobrevive além da morte, acompanhando o filho até do outro lado da vida. Ou as nossas mães que já partiram para o plano espiritual não nos acompanham, nós que ainda estamos aqui. Duvidamos disso? Há uns 15 dias eu fazia uma doutrinária numa outra casa espírita e ao final da doutrinária, uma irmã, que é clarividente, disse-me: haviam vários espíritos ao seu redor e uma senhora que era a sua mãe. E a minha mãe desencarnou no dia 9 de maio de 2020. Se eu não estou enganado, era a véspera dos Dias das Mães, quando ela retornou à pátria espiritual. Mas nos acompanham, assim como nós aqui acompanhamos os nossos amores que já partiram, através das nossas orações, através das nossas irradiações de carinho, de consideração, de respeito. Então, a maternidade é uma marca que está no corpo perispiritual da mulher. Nós temos um corpo perispiritual, que é como diz Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 15, é o corpo que sobrevive da morte. E nós temos nosso corpo físico. Nós que estamos encarnados, nós estamos aqui presentes, ou nas nossas casas, em espírito, corpo perispiritual e corpo físico. Os nossos irmãos que estão fora do ciclo da vida material estão em espírito e corpo perispiritual. E o trabalho para o exercício da maternidade, então, lá no plano espiritual, ele é elaborado nesse corpo do espírito, para que quando ele renascer, ele vai moldar o corpo físico com aquelas características de sexo feminino. Nós podemos ver isso no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 28, quando numa conversa com o ministro Clarencio, ele nos fala sobre esse procedimento que se realizam nos corpos perispirituais quando se aproxima o momento, quando está sendo elaborado esse processo reencarnatório. Ele diz assim, ó, uma pergunta que André Luiz faz a ele: e se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade, a existência daquela criatura? Ele responde: merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que não lhe faltasse um instrumento à altura dos seus deveres de materialização do pensamento. E se fosse um médico, pergunta André Luiz, para o ministro Clarencio. Um grande cirurgião, por exemplo. E o ministro Clarencio, o espírito, responde: receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. Ou seja, vocês viram que interessante? Em muitos casos, até a profissão que nós vamos exercer é preparado as nossas capacidades para desenvolver determinada profissão lá no plano espiritual. Então, a profissão também pode fazer parte da nossa trajetória, das nossas escolhas. Por isso, como mães, como pais, nossos filhos têm todo um detalhamento reencarnatório que não é igual ao nosso. Então, nós temos que deixar eles seguirem o caminho deles, profissionalmente falando. Porque nós podemos estar desvirtuando uma proposta reencarnatória. Claro que o indivíduo pode cumprir os seus objetivos mesmo em outra profissão, né? Ele pode cumprir seus objetivos, mas há indivíduos que reencarnam com uma proposta bastante específica.
Também, nesse livro, uma conversa sobre o seio maternal. Olha o que nos diz o irmão Clarencio. O seio maternal é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim. As mães, via de regra, recebem espíritos que têm alguma afinidade, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação. E diz ele, maternidade é sagrado no mundo. É por meio delas, das mães, das mulheres, que ocorre a regeneração e o progresso se efetua com segurança e clareza. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis, diz ele, mas belas de um ministério sempre divino. E nós sabemos que a maternidade, né? As mulheres necessitam ter muita paciência, dar muito carinho, renunciar. Existem vários tipos de maternidade, né? A maternidade esperada, a imprevista, a aceita, a hostilizada. Mas sempre a maternidade traduz intercâmbio de amor. As mães, olha o que diz a espiritualidade, as mães guardam as chaves do controle da humanidade. Como podem as mães guardar a chave do controle da humanidade? Porque é por elas que adentram na humanidade os novos indivíduos, os sábios e também os idiotas. Todos eles tiveram uma mãe. Mas simplesmente, talvez, não deram ouvidos aos conselhos que as mães deram, que as avós deram. E como a espiritualidade confirma, é um serviço espiritual, a maternidade é um serviço espiritual, e que a alma pode talvez se demorar séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. É grave isso, né? Séculos no plano espiritual, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Nós temos também as mães por adoção. E no Brasil, nós temos o Dia da Adoção, que é 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. E nós não devemos desvalorizar essas mães, muito pelo contrário, que amam os filhos alheios, ou amam os próprios filhos que chegaram por barrigas alheias. Porque o acaso não existe. São espíritos que tinham que ser nossos filhos, e nós fechamos a porta. E eles chegam pelas barrigas emprestadas, pelas gestações emprestadas. Mas eles vêm até o nosso encontro. E se nós não recebermos agora, podemos estar gerando um sentimento de revolta nesses espíritos que mesmo na carne sentem essas energias. E eles voltarão ao nosso encontro, talvez em condições difíceis. E nós não podemos duvidar, então, do valor da adoção, até porque, enquanto humanidade, nós somos todos adotados por Jesus. Ele tem um amor paternal por cada criatura que se movimenta
no planeta Terra. E de forma igual e carinhosa, somos adotados maternalmente por Maria de Nazaré. Toda a humanidade é sua família, a mãe da humanidade. A missão da maternidade, como eu falei, ela se elabora lá no plano espiritual. Talvez a mãe lá no plano espiritual já tenha contato com aqueles que vai receber como filhos. Há mães, tempos idos, que acertavam o sexo das crianças. Tinham quase certeza absoluta que seria um menino ou uma menina. Saibamos que até na escolha do nome dos nossos filhos, a mãe pode estar em contato fluídico com o espírito reencarnante. Há muitos casos relatados do espírito assumir nomes bastante semelhantes ao que ele teve nas existências anteriores. Joana de Ângeles é um exemplo. As existências dela na Terra, que existem numa determinada obra de Divaldo, os nomes são extremamente semelhantes. Sexo feminino e religiosa. A nossa irmã Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco. A mãe conhece o filho até pelo olhar, né? A mãe conhece o filho pelo caminhar. A mãe conhece o filho pelo falar. Nós não conseguimos enganar nossas mães. Elas até podem fingir que nós as estamos enganando. Mas elas nos conhecem mais do que a gente imagina. Também nos domínios da mediunidade, o instrutor Aulus nos diz a paternidade e a maternidade dignamente vividas é fruto precioso na nossa economia espiritual. E a gente sabe, né, que existe também as mães felizes, as desditosas, as mães jovens, as mães experientes, as mães sadias, as mães doentes, as mães inexperientes. Mas o Espírito trouxe, a gente fala inexperiente em relação à vida terrena. Mas se o Espírito reencarnou como mulher, estava na sua preparação, que seria apta à maternidade, ela está preparada para a maternidade. Porque a gente sabe que aquelas que reencarnam como mulher e não estão aptas à maternidade, é nessa preparação do corpo perispiritual e o seu espelhamento no corpo físico que vão ser colocadas as anomalias no seu sistema reprodutor que não vão lhe permitir a gestação. E nos diz a espiritualidade, inclusive, que essas gestações que são interrompidas involuntariamente pela gestante, elas não deixam de ser laboratório do plano espiritual. Espíritos que precisam reencarnar e que saíram das suas existências em condições lamentáveis em relação às deformações que causaram ao próprio instrumento físico, precisam ter esses choques da forma humana para irem se reconstruindo perispiritualmente. E o plano espiritual sabe que aquela irmã que iniciou uma gravidez não irá até o final. Faz parte da caminhada dela. Mas mesmo assim eles colocam ali um espírito que não vai reencarnar, porque ele não irá nascer. Mas ele precisa ter esse choque anímico com a matéria para ir se reconstruindo. Nada é por acaso. Sempre estão os mensageiros do Cristo à frente de todas as tarefas que nós realizamos na Terra. Também a mulher é responsável pela melhora da atmosfera psíquica do planeta Terra. Porque é através da mulher que reencarnam aqueles irmãos que estão lá nas regiões infernais, nas regiões umbralinas.
Quando eles são resgatados, eles precisam renascer. E muitas vezes, logo. Então, é sempre uma mulher que vai ser a porta de entrada desses indivíduos para mais uma existência. E aquela mulher vai tentar, de todas as maneiras, com certeza, no exercício da sua maternidade, melhorar aquele indivíduo. E era um indivíduo que estava causando dissabores no plano espiritual. Rancoroso, com raiva, vingativo, perseguidor de muitos de nós encarnados. Então, a mulher, ela é soberana nas suas atividades. Ela ajuda, como diz a espiritualidade, o despovoamento dos círculos inferiores da Terra. Também no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos amigos espirituais qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens na Terra e às mulheres. Os imortais respondem, Allan Kardec, missão mais importante é a da mulher. E completam, porque é ela que educa o homem. Porque é a mulher que acompanha a primeira infância muito mais do que o pai da criança. E aquele momento, aquela primeira infância, até os 7 anos, são extremamente importantes na reeducação daquele espírito que retorna mais uma existência. A mulher tem que ter consciência que os que renascem por ela serão os gestores do mundo. Quem serão as crianças de hoje? Talvez os governantes de amanhã, os advogados, os juízes, os professores. Então, as mães têm que ter essa importância latente. Ela está preparando o indivíduo para a sociedade. E se ela quer uma sociedade melhor, é o que tudo queremos, temos que preparar indivíduos melhores. É um ato de renúncia à maternidade, porque há mães que aceitam espíritos para renascerem através delas sem afinidade. E às vezes, com sérios compromissos de reconciliação na Terra. E é a mãe que vai tentar lapidar aquela matéria, aquela pedrinha bruta. Uma vez, há mais de 40 anos, eu perguntei para uma criança. Essa criança hoje já é quase avó. O que era a mãe? E essa criança me disse, mãe é mãe. E agora, procurando material para essa reflexão, eu encontrei esse ditado. Mãe é mãe. Já diz o ditado. Não se deve contrariar. Porque o que ela determina, quando não coloca seu filho em perigo, não se deve contrariar. Mãe é mãe. Também é interessante que os momentos difíceis da maternidade, que é o que diferencia a maternidade da mulher, do ser humano, dos animais. Os animais, como eu falei, é só instinto. Da mulher tem o instinto e o sentimento da maternidade, que ela acompanha, né, a sua cria até além da vida. Não termina com a maturidade do filho. Cuida sempre, essa é a sua missão. Uma pergunta que talvez aqui todos vamos ter a mesma resposta. Eu vou fazer essa pergunta. Qual é a melhor mãe do mundo? Acho que a minha. Não é? A minha, né? E a gente lembra disso? 365 dias por ano. Onde elas estiverem e como estiverem, recebem o nosso carinho. Lembrando das mães solteiras, verdadeiras heroínas,
porque enfrentam muitas vezes a família, a sociedade, o pai da criança, e elas superam algo mais criminoso, porque elas se decidem, mesmo sabendo tudo aquilo que elas vão enfrentar, a levar adiante a gravidez, fazendo-se surdas aos convites constantes do aborto. Então, heroínas desconhecidas. Também nos diz a espiritualidade que a gravidez é o maior transe mediúnico que se tem conhecimento na Terra. Porque é um transe mediúnico que dura, via de regra, 9 meses. Nesses 9 meses, a mulher vai captando as emissões do feto como qualquer médium sensitivo. Interpreta uma influenciação espiritual sobre o psiquismo do feto. 9 meses em que ela faz um curso, uma especialização em percepção fluídica. Olhem que interessante. Por que a mulher tem aqueles desejos estranhos durante a gravidez? Às vezes, comer algo que nem existe na região que ela habita. Ela capta as emissões do seu feto, do seu filho, e interpreta como qualquer sensitivo. E é dessa interpretação das emissões do filho reencarnante que nascem os famosos desejos da mulher durante a gravidez. A interpretação que ela faz do que está sentindo. Pode ser uma emanação do espírito reencarnante, que faz com que a mãe queira comer algo que ela detestava. E depois ela voltará a detestar. Ela não pedirá mais, talvez, para comer aquele sorvete de madrugada, né? O marido ficar contentíssimo. Mas nem sempre as verdadeiras interpretações, como ocorre nos fenômenos mediúnicos, são 100% realistas. Porque nós vestimos os pensamentos que estamos recebendo com as nossas palavras, como se botássemos uma roupa neles. Os casos de rejeição na maternidade. Nos diz a espiritualidade que pode ser uma escolha do espírito do filho ou uma expiação. Se ele tiver sido um mau pai, ou uma mãe ruim, ou um mau filho em outra existência, ou mesmo os dois tiveram relações extremamente conflituosas em existência anterior, retornam como mãe e filho para reconciliar-se. E aí, logo após o nascimento, quando a mãe olha aqueles olhos, ela sente que se constrói uma barreira. Algo lá do passado brota. E ela não consegue aceitar aquela criança. Né? Há espíritos que se sentem completamente estranhos uns aos outros, diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem 8. Porque são separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. Renascem juntos, sob os elos da consanguinidade, aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento no carro da evolução. E isso ocorre, inclusive, pela adoção. É um gesto fraterno de acolhimento de uma criatura, e aquela criança pode rejeitar o pai. Porque, como eu disse, o acaso não existe. Está lá em relações passadas daquelas duas criaturas que agora se reencontram para se entenderem, para se harmonizarem. E pode acontecer esse antagonismo, esse conflito nas relações. Pais que não toleram os filhos,
e mães que se voltam contra os próprios descendentes, há filhos que se revelam inimigos dos seus pais. As mães eu lembrando ontem, né, preparando o material, a mulher rica, a mulher inteligente, tanto quanto a mulher pobre, a mulher simples, ignorante, todas elas têm a mesma habilidade para ser mãe. Nascem psiquicamente estruturadas para a maternidade. E às vezes não conseguem ser mães de filhos carnais. Mas ela traz os sentimentos para a maternidade. E viram mães dos sobrinhos, dos irmãos, mães de todas as crianças que lhe cerquem. Porque é da mulher esse instinto da maternidade. É interessante como as mães são habilidosas, como elas têm diversas profissões. As mães são educadoras, educa para a vida aqueles que no futuro poderão ser, como eu falei, educadores, políticos, governantes, médicos. Mesmo sem as mães serem estudadas nas escolas do mundo, como as mães mais antigas, elas são de uma grandiosa sabedoria. As mães são excelentes artesãs, fazem na máquina de costura, com a agulha de crochê, com a agulha do tricô, roupas para seus filhos. São decoradoras com grandes habilidades. Sempre encontram lugar na casa para colocar aquela, às vezes, uma quinquilharia que a gente traz da quermesse na escola. Mas elas valorizam. Inclusive, como fazíamos antigamente, no Dia das Mães, nós dávamos à nossa mãe um diploma de mãe. E elas se davam ao trabalho de mandar emoldurar e penduravam na sala. São excelentes diplomatas as mães, formadas na melhor escola do mundo, o lar, porque elas resolvem com sabedoria todos os conflitos entre as crianças. São sábias escritoras, porque quando os filhos precisam de uma ideia para colocar no papel, para um trabalho escolar, lá vem elas nos ditando algo. São as melhores enfermeiras com distinção de honra, pois conseguem nos curar com um simples contato de seus lábios. Os nossos machucados da rua, quando caímos dentro de casa, né? Deixa a mãe beijar que passa. Fizeram na Escola da Vida a faculdade de Psicologia, pois apenas com o olhar descobre a arte que os filhos acabam de aprontar. Que os filhos quebram e não há como esconder os caquinhos. Elas descobrem sempre. Também são sábias conselheiras, continuam a nos dar conselho no namoro, na profissão. Analistas, sabem sentar-se e ouvir. E são pós-graduadas em teologia, que conseguem nos encaminhar para a prática religiosa. Embora depois nós nos desencaminhamos. Mas em casa, enquanto crianças, elas nos ensinam a rezar, a orar, a louvar. São boas ecologistas. Minha mãe plantava flores em qualquer recipiente que ela achasse. Não havia um pote que deixasse de virar um vaso ou uma floreira. E além de todas essas profissões, também as mães são exímias cozinheiras, arrumadeiras, passadeiras, babá, e conseguem ser tudo isso em tempo integral ao mesmo tempo.
O cordão umbilical que nos liga às nossas mães terrenas não se rompe, simbolicamente. Esse cordão que conecta um espírito ao outro. Porque as mães, estando no plano espiritual, como eu falei anteriormente, estão sempre preocupadas conosco. E nós temos uma passagem no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, onde no encontro uma casa espírita no plano espiritual, um irmão, um espírito muito rancoroso. Estava difícil tirar ele daquelas mágoas, erros que ele havia praticado que levaram aqueles desejos de vingança. E a mãe dele, no plano espiritual, pede ajuda a Maria Mãe Santíssima. E Maria Mãe Santíssima vem ao plano terra e participa da reunião mediúnica que está lá no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Como coloca Manuel Flamengo de Miranda, a Senhora de Nazaré em pessoa apareceu. E pouco a pouco, ocorrendo um silêncio incomum, quebrado pelo pranto de muitas vozes, abraçou o espírito demente, pervertido, incorporado na médium Malvina. E disse a ele: tua veneranda mãezinha rogou-me auxílio desde há tempos. E hoje, especialmente, ela, vencida pelas lágrimas, suplica que eu interfira com meu filho em teu favor. E aí esse irmão é amparado e diz, e Maria entrega aos cuidados. Maria diz, entrego-te aos seus cuidados, aos cuidados daquela que foi mãe dele na terra, qual aconteceu há bastante tempo. A nossa Mãe Santíssima. Também em nosso lar tem uma narrativa do encontro de André Luiz com a mãe dele, né? Quem vê o filme vai lembrar bastante. O amor materno é tão forte que a doutora Elizabeth Hubler-Ross é uma americana e ela faz trabalho com doentes terminais. No hospital onde ela trabalhava, encontrou uma senhora portadora de uma doença terrível e que já havia sido internada 10 vezes. Cada vez que ela internava, os médicos e as enfermeiras apostavam que ela ia morrer. Após as crises, melhorava e voltava para casa. O que motivava aquela mulher a lutar pela vida? O pessoal do hospital não entendia como aquela mulher continuava resistindo e não morria. Certo dia, a senhora Schwartz explicou. Seu marido era esquizofrênico e agredia o filho mais moço com 17 anos. E ela tinha medo que, se ela morresse, ele agredisse mais ainda o filho. Que ela, mesmo doente, tentava impedir que isso acontecesse no seu lar. Então, ela não se permitia morrer. Porque temia pela vida do filho. E só esperava que o filho atingisse a maioridade. Pois se ela morresse, o marido seria o único tutor legal do filho. E diz ela, é por isso que ainda não posso morrer. A doutora Elizabeth, sabendo disso, conseguiu um advogado e conseguiu transferir a custódia do menino para um parente mais confiável. E ela disse, então, depois desse processo, agora, quando a morte chegar, estarei tranquila e posso partir. Ela ainda viveu mais um ano, depois abandonou o corpo físico em paz, quando o momento chegou. As nossas obrigações como filhos. Lembramos quando Jesus estava quase dando o último suspiro, que ele olha aos pés da cruz para Maria, preocupado, talvez, com Maria. E ele olha para João e diz para João, eis aí tua mãe. E olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. Naquele momento ele cria um vínculo de proteção.
E João zelou pela segurança de Maria até a sua morte. No Antigo Testamento, em Êxodo, versículo 12, capítulo 20, que está o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, mas também em Êxodo, capítulo 21, versículo 17, está escrito: e quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Pena capital. E também isso está em Mateus. Mateus coloca no seu evangelho: porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Então, para nós encerrar, deixando aqui registrado, né, nossa consideração pelas mães que trabalham de sol a sol, catando papel nas ruas, trabalham nas indústrias, nas fábricas, e quando retornam para os seus lares, no início da noite, tem os filhos pequenos que estão esperando. E ainda tem que ver a lição da escola, cantar uma canção para eles dormirem. As mães de filhos portadores de deficiência física e mental são mães especiais para o plano espiritual. Então, nesse Dia das Mães, né, aquele filho que acha que a mãe não foi aquela mãe que ele desejava ter, mas pelo simples fato dela, diante das dificuldades da vida, haver levado adiante a gravidez, não interrompido, deu a oportunidade da criatura fazer seu caminho. Já é o motivo de nós sermos gratos. Aquele filho que é órfão de mãe, nesse Dia das Mães, também possa ter a certeza que esses laços, como eu falei, esses vínculos que unem a mãe aos filhos, não se rompem com a partida. Continuam duradouros. E ela assiste, ora, pede ela para que se faça sempre as melhores escolhas. E como é que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe? Pelas palavras ou pelas atitudes? Pelas atitudes. Aqueles conselhos que as nossas mães, nossos pais nos deram, é a hora de botar em prática. E assim nós vamos encerrando, então, essa reflexão. O Marcelo disse alguma pergunta, alguma construção também da nossa. Eu gostaria de, em nome do grupo, o pessoal que está aqui na casa e nos acompanhando na live, agradecer ao irmão Ney pela presença, pela disponibilidade, pelo estudo e pelas belas palavras que nos trouxe hoje, o carinho com que ele fez, com a emoção com que ele nos trouxe, os conhecimentos importantíssimos que ele nos trouxe. Então, agradecer. E aproveitando aqui, eu vou usar as palavras de alguns dos nossos irmãos que estão online aqui. As palestras, a Vera nos diz que as palestras do nosso irmão Ney agem como bálsamos em nossos corações, saudosos. Abraço fraterno. A Isaura também, agradecendo a sua palestra, ela é uma bênção. E o Fernando, dizendo que foi uma excelente reflexão nas suas palavras. Então, em nome de todos, novamente, lhe agradecemos, irmão Ney. Infelizmente, estamos no adiantado da hora, né? Passou rápido essa hora. Então, para nós encerrarmos o trabalho, o estudo dessa noite, eu gostaria de convidar o nosso irmão Ney para que ele fizesse a oração final e que servisse de um passe coletivo para todos nós. Só antes de a nossa irmã Rosa, falando que é muito lindo e emocionante falar de mãe, que é muito difícil quando não temos mais nossa mãe em seus corpos físicos, mas está em nossos corações,
como o nosso irmão Ney falou. Então, o nosso irmão Ney, eu solicito que o passe coletivo e oração fique com você. Então, vamos imaginar que temos um copo sobre as nossas cabeças. Mas esse copo tem que estar virado de boca para cima. E vamos pedir que chuva de bênçãos caiam sobre todos que estão aqui presentes e sobre os lares de todos que nos acompanham pelas mídias virtuais. Que em nossos copos sejam colocados os fluidos analgésicos, de equilíbrio, de harmonia, que nos deixemos inundar. Deixemos inundar. Energias benfazejas trazidas da natureza da terra, das florestas, dos mares, misturadas com as energias do plano espiritual. Nos deixemos inundar de paz, equilíbrio, harmonia. Cada um é responsável pelo que se passa dentro de si. Somos os administradores deste corpo que nos foi dado por empréstimo. O que acontece com ele é nossa responsabilidade. Que sejamos bons gestores desse instrumento físico para que ele possa nos conduzir até o fim da nossa caminhada. E quando lá chegarmos, despedirmos dele, deste amigo, este corpo amigo que sempre esteve conosco desde que aqui chegamos e dar até o último passo conosco. Pois então, reestruturemos o nosso corpo físico pelo nosso pensamento saudável, pela certeza que os médicos e enfermeiros da espiritualidade nos atendem diuturnamente quando nós nos deixamos ser tratados, purificando o nosso corpo pelos pensamentos, pelas palavras, pelas atitudes. Então, que nessa hora tenhamos sido todos amparados espiritualmente, refletindo em nossos corpos esse bem-estar. Que possamos bem-estar todos os dias na Terra, que possamos bem-estar nas nossas relações do cotidiano, bem-estar com a graça de Deus, nosso Pai. Que assim seja.